Shalom Adonai, queridas amigas e irmãs, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada uma de vocês, por sua família, por sua casa, por seu ministério. Espero que todas estejam bem em nome de Jesus, que vocês possam ter um dia, uma semana repleto da presença do Senhor. Bem, quinta-feira temos uma novidade aqui no nosso canal. Toda quinta-feira nós teremos uma palavra profética. Então, hoje, dia 2 de janeiro de 2025, primeira quinta-feira do ano, nós temos uma palavra de Deus, uma palavra profética para as nossas vidas no dia de hoje. Para quem ainda não sabe, a Escola Mulheres Moldadas, escola da qual eu pastoreio, nós temos uma palavra de ordem para esse ano, né? Uma palavra que foi liberada sobre nós, liberada do altar de Deus sobre as nossas vidas, e essa palavra é somos odres. Isso porque para receber vinho novo a gente precisa ser odre novo, amém? Então eu tenho certeza que Deus ao longo desse ano, ao longo desses meses, vai trabalhar em mim e em você, nos fazendo entender o que é ser um odre novo e como que Ele faz isso conosco, amém? Como Ele nos transforma. Pois bem, a palavra que eu tenho hoje para compartilhar com vocês, pensando nessa ideia de ser novo, de deixar o Senhor nos mudar e nos transformar, está relacionado com a nossa boca. O último livro que nós lemos no ano de 2024 foi o livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, a resposta está bem debaixo do seu nariz. E nesse livro muitas coisas trataram conosco acerca do nosso linguajar, a nossa maneira de falar. E a palavra do Senhor nos diz, né, o Senhor Jesus vai dizer isso, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, precisamos ter uma mudança no falar. E a palavra profética que eu quero lançar sobre a sua vida hoje é que haverá essa mudança, em nome de Jesus, no nosso linguajar. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, verso 21. Eu vou ler na versão NVT. Diz assim: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. O sábio vem nos dizendo que a nossa língua, esse pequeno órgão, como Tiago vai falar lá no Novo Testamento em sua carta, é o menor órgão, mas ele é capaz de incendiar o corpo inteiro, de mandar o corpo inteiro para o inferno. Esse pequeno órgão tem poder para a morte e para a vida. E eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra profética de que você vai ter uma língua que traz vida e não morte. Você vai ter uma língua que vivifica, que abençoa. Só que para isso, eu e você precisamos entender que às vezes nós temos dificuldades em relação ao nosso falar. E se nós formos olhar para a passagem bíblica, para as inúmeras passagens bíblicas, nós vamos entender o porquê que nós temos algumas dificuldades em relação à fala. Inúmeros personagens bíblicos tiveram dificuldades entre elas. E aí eu elenquei aqui para esse momento dessa palavra profética, para que a gente possa entender e tomar posse dela, alguns tipos de língua que a Bíblia fala, né, de alguns personagens bíblicos que tinham um tipo de língua que precisava ser mudado e que declararam isso ao Senhor. E o primeiro deles que eu queria falar aqui é sobre Moisés. No capítulo 4 de Êxodo, verso 10 e 11, o Senhor está falando com Moisés, dando o chamado, entregando a Moisés uma missão de ir até o Egito, libertar o seu povo. Só que Moisés ele fala assim ao Senhor: Senhor, eu não sei falar. Algumas traduções vão trazer, eu sou pesado de língua, né? Mas Moisés ele fala que ele não tem facilidade em falar. Então, a primeira língua que eu e você precisamos mudar, o primeiro pensamento em relação à língua que nós precisamos mudar é esse pensamento de uma língua incapaz. Esse era o pensamento de Moisés: Senhor, eu não tenho capacidade de falar, eu não tenho capacidade de pregar, eu não tenho capacidade de ensinar, eu não tenho capacidade de expressar nada. Esse pensamento, em nome de Jesus, precisa cair por terra. Eu quero declarar sobre a sua vida que você tem uma língua instruída pelo Senhor. Porque Deus fala assim para Moisés: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ficar calado, o surdo não ouvir? Quem é que faz? Sou eu. E aí Deus dá uma ordem.
Deus lança uma palavra de ordem sobre a vida de Moisés e a palavra de ordem é: eu vou estar com você e eu vou te instruir no que você tem que falar. Então, eu quero declarar no dia de hoje, essa palavra profética sobre a sua vida, que você não terá mais esse pensamento de que você tem capacidades de falar, de ensinar, de pregar, de instruir. Você tem uma língua capacitada pelo Senhor. O Senhor vai te instruir no que você vai falar, porque Ele vai estar com você. Ele vai estar com você. Essa é a promessa de Deus para Moisés, é uma promessa de Deus para mim e para você. O Senhor vai nos instruir no que falar, porque Ele está conosco. Mas além dessa língua incapaz, que às vezes nós achamos que temos, também tem a questão que nós vemos lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 6. Deus também está comissionando Jeremias, convocando Jeremias para o seu chamado. Observe, todas as vezes o Senhor ele comissiona, ele nos chama. Talvez você pode já ter sido chamada, comissionada aí pelo seu pastor, pela sua líder, enfim, por alguém. Você pode ter sido convocada a fazer algum trabalho e você pensou, não, eu não sou capaz disso, eu não tenho capacidade para falar sobre isso. Entenda que o Senhor está com você e Ele vai te instruir no que falar. Mas muitas vezes acontece, como aconteceu com Jeremias. No capítulo 1, verso 6, nessa comissão de Jeremias, nesse chamado de Jeremias, Jeremias fala assim para o Senhor: ah, Senhor, eu não posso falar, porque eu ainda sou criança. A versão NVT traz jovem, né? Eu ainda sou jovem demais. O que Jeremias estava falando? Senhor, eu sou muito imaturo, eu sou infantil ainda. E sabe o que representa isso? Essa língua infantil, essa língua é ser criança no falar, é não saber pensar. Porque a criança, ela é espontânea. Veio na mente, ela fala, não é? A gente fala, a criança é verdadeira. Na verdade é porque a criança não tem filtro. Ela não tem um raciocínio de dizer, não, eu não posso falar isso, porque a pessoa não vai entender direito, eu posso magoar, eu posso ferir. A criança não tem isso. A língua da criança, essa língua infantilizada, é uma língua porque ela não raciocina. Mas eu e você não podemos ter esse tipo de linguajar. Uma língua que não pensa, sabe? As palavras vêm na boca e você já sai falando à torta e à direita. Não. E em nome de Jesus você não vai ter mais. Se você é o tipo de mulher que fala sem pensar, que age pela impulsividade do momento, que tem uma língua infantilizada, uma língua imatura, eu quero declarar essa palavra profética sobre a sua vida. A palavra que o Senhor falou para Jeremias. Jeremias, não diga que você é uma criança, porque o que eu te ordenar, você vai fazer. O que eu te ordenar, você vai falar. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que a sua palavra não vai ser, as suas conversas não vão ser mais do que vem na sua mente. Não vão ser mais impensadas. Elas vão estar debaixo de uma ordem de autoridade do Senhor. Você terá uma voz de autoridade ordenada pelos céus. Não pelos seus pensamentos, não pela sua emoção, não pela sua imaturidade. Não, é tempo de crescer, minha amada. Esse é um ano para ser odre novo, tem que ter crescimento, tem que ter maturidade. Então, se em nome de Jesus nós temos uma língua infantil, uma língua impulsiva, uma língua imatura, uma língua que o que veio na mente eu falo, em nome de Jesus nós não teremos mais. A palavra profética de hoje vai nos levar a um nível de maturidade com Deus, a um nível onde a nossa boca vai estar debaixo de uma palavra de ordem, e o que sair dela vai ser ordenado por Deus. Porque é o que o Senhor fala para Jeremias. Jeremias, o que eu te ordenar, você vai falar. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, eu vou tirar a imaturidade dos seus lábios. Eu vou tirar esse falar impulsivo dos teus lábios. E eu vou colocar a minha ordem sobre a sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, que você vai falar debaixo da palavra de ordem do Senhor. Você não vai mais agir com uma língua impulsiva, com uma língua imatura. Não. Você terá maturidade no falar, porque a sua fala vai estar debaixo de uma palavra de ordem do Senhor. E por último, não menos importante, uma das línguas que nós precisamos trabalhar é a língua impura. E aí nós olhamos para Isaías, novamente sendo comissionado, novamente vendo o poder de Deus, vendo a grandeza do Senhor ali lá em Isaías 6,
depois que ele tem aquela visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O texto vai nos dizer, no verso 5, que Isaías ele grita, dizendo, ai de mim, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Sabe o que é isso? Isaías, nesse momento, ele se deparou com a glória de Deus e ele viu a sua limitação. Ele viu que a língua dele era impura. E que tipo de impureza é essa nos lábios de Isaías? Às vezes a gente fica pensando, nossa, será que ele falava palavrão? Eu vejo que está um pouco além disso. Essa língua impura é uma língua que não profere bênçãos de Deus. É uma língua que fala mal do outro, sabe? A língua que faz fofoca, a língua que amaldiçoa, a língua que carrega morte. Essa é uma língua impura. A língua que conta mentira, a língua que é soberba, a língua que quer contar vantagem, a língua que quer falar mais do que deveria. Pois é. Isaías tinha uma língua impura e vivia no meio de um povo que tinha impuros lábios. Só que ele se deparou com a glória de Deus. E aí sabe o que aconteceu? O texto vai nos dizer que um dos serafins, ele voa até o altar. Ele pega uma tenaz, uma ferramenta. Ele tira uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. E ele declara assim, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que se em algum momento a sua língua foi uma língua que falou demais, que amaldiçoou, que foi uma língua que falou mal, seja de líder, seja de irmão, seja de quem for. Se foi uma língua que contou fofoca, se foi uma língua que contou mentira, se foi uma língua maldizente, eu quero declarar essa palavra profética sobre a sua vida. Você vai ser tocada. Você vai ser tocada pela brasa viva do altar e essa culpa vai ser removida, o seu pecado vai ser perdoado. Se você pedir perdão ao Senhor, Ele vai perdoar o seu pecado, Ele vai perdoar as palavras que você diz e que foram impuras. E além de te perdoar, Ele vai remover essa culpa. Então eu quero te dizer, linkando aqui com aquela outra passagem de Isaías que nós vimos no outro vídeo, acerca de perceber as coisas novas, não considera mais as antigas não, minha irmã. A partir de hoje, se você tinha uma língua impura, a partir de hoje você não vai se lembrar mais dela. A partir de hoje você não vai levar mais ela em consideração, porque você vai declarar sobre a sua vida, dizendo, a minha boca, a minha língua foi tocada pela brasa viva do altar, e eu estou sendo purificada no meu falar. Sabe? A sua língua tem poder para trazer vida ou morte. E hoje a palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida é que você vai carregar uma língua que traz vida, que carrega a vida. Uma língua onde o Senhor vai estar com você, então toda incapacidade vai ser deixada de lado. Uma língua onde o Senhor vai colocar ordem no seu falar, então toda imaturidade, infantilidade no falar vai cair por terra. E uma língua onde está sendo purificada e removida toda a culpa e perdoado todo o pecado, se você por acaso teve uma língua impura. O Senhor está trabalhando em mim e em você, para que tenhamos uma boca profética. Você carrega uma língua profética. Você carrega uma língua que tem poder. Poder para abençoar. E eu quero declarar no dia de hoje, nessa quinta-feira, que essa vai ser sua língua. Uma língua que abençoa. Uma língua que carrega vida e não morte. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você possa meditar nessa palavra e saber que o Senhor está fazendo algo novo em você. O Senhor está te transformando num odre novo. E esse odre precisa carregar uma língua que engrandece o nome do Deus Altíssimo. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz.